Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós vamos refletir um pouco sobre o tema serviço e missão em tempos de pandemia. Serviço e missão em tempos de pandemia. Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Você pode acompanhar a leitura também, ouvindo-a. Diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou muito mais, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O verso 24 diz: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor aplique em nossos corações a porção da sua palavra. É possível, irmãos e irmãs, a gente servir ao Senhor em todo o tempo? É possível a gente cumprir a nossa missão, mesmo em tempos como esse que estamos vivendo, em tempos de pandemia? E mesmo quando esse tempo passar, será que nós devemos continuar servindo ao Senhor? Como que o Senhor cria expectativas acerca de cada um de nós? E como é que nós podemos responder a estas expectativas de Deus em relação àquilo que Ele nos deu? Pois bem, para nos responder isso, o próprio Jesus ele contou esta parábola. Esta parábola é uma história que fala acerca de um dono de terras, um fazendeiro, que entregou alguns talentos para alguns servos e saiu de viagem. E depois retornou de viagem e prestou contas. E conta a parábola, então, que ele escolheu esses 3 servos e deu para um talento, deu para outro 2 e deu para outro 5. Observe que na parábola, quando o Senhor volta de viagem, ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. Apesar de que nós vamos perceber aqui, queridos, que a linguagem que Cristo usa é bem interessante. Parece pouco 1 talento, parece pouco 2 talentos, parece pouco 5 talentos. Mas 1 talento é uma moeda da época que equivalia a cerca de 6.000 denários. 6.000 denários. Você, agora sim. Não, mas calma, né?
O que vale, o quanto seria, talvez, 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador braçal comum naquela região do Oriente Médio. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias. É muito dinheiro. Se você for para 2 denários, ou 2 talentos, aí você já vai ter o dobro deste valor aí de denários, vai ter o dobro, né? Seriam aí equivalente a 12.000 dias de trabalho. E o que tinha 5 então? Então é muito dinheiro. Eu fiz aqui uma conta rápida, só para a gente, né, ilustrar melhor esse valor. Se fôssemos pegar 50 reais aí, como uma diária bem baixinha, né, uma diária, porque hoje a diária de 50 reais não é nada. Nem servente de pedreiro cobra 50 reais mais, né? Mas um talento daria para a pessoa mais ou menos ter 300 mil reais. Tá? Então veja só quanto dinheiro seria apenas um talento. Se fosse 2 talentos, 600 mil reais. E 5 talentos, 1,5 milhão. É claro que, grosso modo, né, uma comparação aqui bem distante da cultura e tudo mais, mas para você ter uma ideia que, apesar de serem grandes cifras, do ponto de vista de Deus, ele diz, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. E o que essa parábola, irmãos, ela nos ensina acerca do serviço cristão? O que essa parábola, e não apenas a parábola, mas a palavra de Deus como um todo, o que é que ela nos ensina acerca do serviço e da missão que Deus deu a cada um de nós? Primeira coisa que nós aprendemos, queridos, com esta parábola, é que, primeiro, você recebeu uma missão. Você recebeu uma missão. Olha o que está lá no versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes, entregou-lhes os seus bens. Ora, nós sabemos que nós somos mordomos, não apenas dos bens que nós temos, mas também de tudo que o Senhor nos dá enquanto pessoas, né? Então, Deus confiou a nós algumas coisas. Ele nos confiou famílias, Ele nos confiou bens, trabalho, dinheiro, casa. Ele nos confiou essas coisas, mas também Ele nos confiou aquilo que nós somos, nossas habilidades, nossas competências. Ele nos deu. Quando Ele nos cria, Ele nos faz de maneira específica, singular. Interessante notarmos, por exemplo, que cada ser humano ele é especial, ele é singular. Nós não temos a mesma impressão digital. Cada um tem uma impressão digital única. Até a questão dos olhos, né, a íris dos olhos é única. Até os batimentos cardíacos das pessoas são exclusivos. O seu batimento cardíaco é diferente da pessoa que está ao seu lado, caso você esteja com alguém ao seu lado agora. O seu batimento cardíaco é exclusivo, você é especial. Deus, quando lhe fez, diz Davi no Salmo 139, Davi diz que ficou maravilhado, porque Deus nos fez de maneira específica, linda, maravilhosa. Então, Deus nos confiou algumas coisas. E os 3 servos, eles receberam talentos. Receber algo de Deus, então, querido, significa tanto ter privilégios, Ele nos deu vida, Ele nos deu família, Ele nos deu habilidades, Ele nos deu capacidade. Então, é um privilégio ter essas coisas de Deus. Mas receber algo do Senhor significa tanto ter privilégios, como também ter responsabilidades. Efésios 2,10 diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos criação de Deus. Para quê? Tem um propósito. Nós somos criação de Deus para fazermos boas obras. Boas obras aqui, queridos, é serviço, tá? É tudo que você faz neste mundo. Tudo que você fizer neste mundo são boas obras. Se você fizer coisas ruins, são más obras. Se você fizer desse serviço coisas boas,
são boas obras. Então, Deus nos fez com um propósito, com o propósito de que a gente seja bênção. Esse mesmo texto, para os irmãos terem uma ideia, eu peguei em uma outra versão, para que possa ficar bem claro, né, nas nossas mentes. Na Bíblia Viva, olha o que diz. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios 2:10. Ou seja, você foi posto no mundo para dar alguma contribuição. Você não foi posto no mundo apenas para consumir recursos, apenas para usufruir daquilo que Deus lhe deu. Você foi posto no mundo com uma finalidade. A gente sabe que, no ponto de vista humano, nenhum humano, pare bem, nenhum ser humano cria alguma coisa sem ter uma finalidade. Ou seja, nenhum inventor, ele cria um objeto que não tenha finalidade. Então, se você criou um objeto, e aí você quiser, por exemplo, requerer uma patente de invenção, o avaliador vai olhar e vai dizer, ok, para que serve esse objeto? Não, eu criei um objeto por criar. Mas ele serve para quê? Não serve para nada. Não, então não serve para nós. Não serve. Então, até os objetos que nós criamos, nós aqui estamos usando. Eu estou usando aqui um celular, eu estou usando um computador, eu estou usando uma webcam, eu estou usando um microfone. Tudo foi criado com um propósito. Então, se é assim com os objetos, muito, mas muito, muito mais com as pessoas, as quais Deus criou para a sua glória, para o seu louvor, mas também para cumprir aquilo que ele determinou na nossa geração, nesse nosso mundo. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Também, na versão Bíblia Viva, diz: foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo. Qual seja, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo Jesus. Ou seja, ele nos escolheu para o seu santo trabalho. Então Deus faz de nós, irmãos, cooperadores dele. Ele criou a humanidade, criou o planeta Terra e chamou o homem como aquele Senhor chamou os 3 servos e confiou. Disse, olha, preserve a terra, olha, cuide da terra, olha, seja sal e luz, olha, influencie positivamente, olha, cumpra o seu propósito, olha, faça esse planeta exalar o bom perfume de Cristo. Então, foi isso que Deus fez conosco também. Ele nos salvou para esse seu santo trabalho. Então, nós, preste bem atenção, nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Repetindo, não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. E essa consciência, queridos, de que recebemos uma missão, de que recebemos uma santa vocação, que somos salvos para as boas obras, essa consciência não deve ser para nós um sentimento de pesar, sabe? Um sentimento de lamento, de peso. Pelo contrário, devemos servir a Deus movidos por alegria e gratidão pelo que Ele fez por nós. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos conheceu primeiro. E agora, em resposta a essa adoração, eu sirvo. Lembre-se, a palavra adoração é serviço, significa serviço, a gente serve a Deus. Não há como eu adorar a Deus sem servi-lo. Sem servi-lo. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, que isso tem coisas práticas. Então, eu faço isso por alegria. Um autor, um teólogo, pastor chamado Rick Warren, ele falou o seguinte: pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. Para ilustrar bem essa questão de que cada um de nós, de que você, que você recebeu uma missão, a palavra do Senhor conta lá em Mateus 8 a história de uma mulher,
rapidamente, que não se fala muito da Bíblia. É coisa bem rápida. Essa mulher é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro. Olha só como aconteceu a história da vida dela. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama, com febre. Tomando-a pela mão, então Cristo foi lá, tomou-a pela mão, e aí a febre a deixou. E o que a sogra de Pedro fez? A sogra de Pedro ficou então agradecida a Deus, ficou agradecida e ficou descansando na cama, agradecendo ao Senhor, e ficou ali. Não, sabe o que ela fez? Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e fala o texto bíblico. E ela se levantou e começou a servir Jesus. Isso é muito bonito, gente. Cristo chega na casa de Pedro e encontra a sogra deste acamada. E ele vai lá, toma pela mão, ela fica curada na hora. Na hora. O que ela faz? Ela, ok, chegou Jesus e Cristo não cá para nós, né? Cá para nós. Cristo não chegava sozinho, ele chegava com 12 bocas. Não era brincadeira não, meu irmão. Então, era 13 bocas com a de Jesus. Então, ela disse, vixe, meu Pai eterno, tanta gente aqui, eu já vou logo para lá. Fulano, pega aqui um trigo, que eu vou fazer um bolo. Pega um peixe, vamos assar esse peixe, porque vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tá certo? Então, Jesus a salva no sentido duplo, ou seja, salva no sentido espiritual, ela torna-se uma crente, mas também salva no sentido físico, tirou a sua febre e ela passa a servir. Servir, meu irmão, missão no mundo. Não vamos aqui romantizar a minha missão, é ser presidente. Não, é servir, servir. Então, a sogra de Pedro serviu como? Fazendo comida. Jesus Cristo tinha que comer. Os apóstolos tinham que comer. O povo gostava de comer. Pedro, um dia desses aí, foi para o telhado com fome, teve até uma visão, né? Tão faminto que estava ali, e o Senhor mostrou a ele. Mas brincadeiras à parte, então é servir. Deus nos deu um ministério, um serviço. E esse serviço tanto é na igreja local, como é no mundo. Você tem uma missão na sua igreja. Você tem uma missão neste mundo. E esta missão precisa ser exercida. Você não pode ficar aí parado na cama, como se você tivesse aí doente. Então, Deus colocou você em alguma comunidade local. Se você que está me ouvindo agora é da primeira igreja batista em Augusto Franco, Deus tem um ministério para você nesta igreja. Se você é de outra igreja, está aqui nos visitando, Deus tem um ministério para você na sua comunidade local. Então, volta lá e sirva lá. Tá certo? Você que é da nossa igreja, nossa comunidade, Deus tem um ministério para você aqui. Ah, o que é, pastor? Não sei. Pode ser se levantar da cama e servir Jesus como jantar. Como a sogra de Pedro fez. Pode ser fazer alguma coisa das mais simples que seja, mas há uma função. E no mundo como estamos? No mundo, nós temos nossa missão também, onde nós estamos, como dona de casa, como pai, como mãe, como profissional, em tudo. Nós, ao fazermos isso de acordo com os mandamentos do Senhor, nós também cumprimos a sua missão. Então, primeira coisa, precisamos entender, você recebeu uma missão. Deus confiou a você bens, talentos, habilidades, oportunidades, recursos, e você precisa, então, aí responder positivamente a isso. Segunda questão, você foi capacitado. Você foi capacitado para exercer sua missão. Você foi capacitado para exercer o seu serviço cristão, a sua missão. O verso 15 vai dizer, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Cada um recebeu talentos de acordo com a sua capacidade. Deus não quer aqui, queridos, comparar números absolutos. Quanto que você produziu? Observe que a sogra de Pedro serviu a Jesus, assim como, por exemplo, os apóstolos estavam servindo a Jesus. Quem serviu mais? Quem serviu mais? Não é isso que Deus quer. É servir. Umas, como a sogra de Pedro, servindo a Jesus de uma forma. Outros
serviram a Jesus de outras formas. E assim por diante. É essa multiforme graça de Deus derramada nas pessoas que nós temos que levar em consideração. Deus não quer comparar isso. Ou seja, Deus olha a proporcionalidade dos talentos. Né? Ou seja, deu a um 5, a um 2 e a outro 1. Deus nos dá aquilo, irmão, de certa forma, que nós podemos suportar. Então, você não pode ficar parado dizendo, mas eu não tenho 5 talentos. Mas eu só tenho 1 talento. Ora, um talento já é muita coisa, né? No contexto local, os discípulos de Jesus, eu posso chutar aqui, mas eu creio que 99% dos discípulos de Jesus não ganharam 1 talento na sua vida. Eram pessoas pobres. Não ganharam 300 mil reais, o equivalente hoje, na sua vida. Ou mais do que isso, porque eu botei uma diária muito baixa. Tá? Então, ainda que você recebesse, dizendo, Senhor, olha, eu recebi meio talento. É esse que você deve glorificar ao Senhor. E é esse, se Deus me colocou com esse meio talento, é assim que você deve servir. Então, você foi capacitado pelo Espírito Santo para que você possa exercer a sua missão. Se Deus lhe deu 1 talento, é porque Ele entende que você pode servi-lo com esse talento. Se Deus lhe deu 2 talentos, é porque Ele entende e Ele lhe deu as atribuições, Ele lhe deu os atributos, a capacitação para que você possa glorificar a Ele com esses 2 talentos. Não quer dizer que você está pronto. Quer dizer que você tem o Espírito Santo, o próprio Jesus, que atua em sua vida e o lhe capacita. Observe que ele vai dizer, vocês deveriam ter ido para o banco. Uma alusão bem simples, né? Ou seja, deviam fazer alguma coisa. E procurar o banco, consultar o banco, quem tem melhores juros, pesquisar, analisar, tudo isso é trabalho. Então, eles não estavam prontos. Estavam capacitados, mas não estavam prontos. Então, é isso que temos que fazer. Se você foi capacitado, exerça. Exerça onde? Na sua igreja local. Volto a dizer, meus irmãos. Volto a dizer, olha só Romanos 7,4. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. E agora vocês pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que possam viver uma vida útil no serviço de Deus. Sirva a Deus. 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, sogra de Pedro, faça-o com a força que Deus provê. Ela foi restaurada. De forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória, o poder para todos sempre. Então, é preciso servir. Paulo compara os dons como sendo o corpo, membros do corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Especialmente falando na primeira igreja batista Augusto Franco. Se você for, por exemplo, um fígado, aí você pode dizer, olha, corpo, eu vou dar uma pausa, tá? Eu vou dar uma pausa, eu vou ver um pouco para mim, eu estou muito desgastado, é muita coisa para poder apurar, para filtrar, eu não estou aguentando, certo? Eu sou fígado, mas assim, eu vou dar uma pausa, tá? Então, passa a bola aí para o coração, para o rins, passa a bola aí para o cérebro, para os membros superiores, tal. Eu vou dar uma pausa aí, vou viver para mim um pouco. O que vai acontecer com o corpo? O corpo irá padecer, porque o fígado tem uma função. E ele, se olhar só para ele, ele vai prejudicar todo o corpo. Então, cada um exerça esse dom. Na igreja e no mundo. Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída aí sobre um monte. Então, pergunto a você, quanto do seu tempo você tem dedicado ao serviço de Deus?
Quanto de suas habilidades você tem dedicado ao serviço do Senhor? Até onde Jesus pode ir usando a sua vida? Alguns missionários dizem que na China, quando alguém recebe a Cristo, a igreja diz: olha, Cristo agora tem mais 2 olhos, 2 ouvidos e 2 mãos e mais 2 pés aqui neste mundo. Não existe serviço pequeno ou inútil para Deus. Existe serviço cristão. Todos são importantes. Ainda que alguns sejam, é verdade, mais visíveis. Alguns sejam mais visíveis que outros, mas todos são importantes. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão. Como está o seu serviço na sua igreja local? Se você que é daqui, da nossa comunidade, como está o seu serviço na igreja da Augusto Franco? Nós temos aqui rapidamente um teste. Eu quero, não agora, mas eu peço que você pense depois em casa, na sua opinião, o que a nossa igreja precisa melhorar. Olhe para a igreja da Augusto Franco, olhe para os ministérios, olhe para tudo, olhe para a igreja, olhe para os ministérios, olhe para as atividades que nós fazemos, olhe para a estrutura física da igreja, olhe para tudo, na sua opinião, o que precisa melhorar. Na sua opinião, o que poderia ser melhorado. Sabe o que acontece, queridos? O Espírito Santo, ele nos toca ao nosso coração e, em geral, por nós sermos um corpo variado, a multiforme graça de Deus, você vai ter a tendência de olhar para aquilo que Deus está lhe chamando. Eu fiz isso quarta-feira com os novos crentes. Eu perguntei. E aí, um jovem falou: pastor, eu acho que os jovens deveriam ter mais integração, está um pouco disperso. Eu digo: olha só que interessante, sabe o que é isso? É Deus lhe chamando para você dar uma pequena contribuição nesta área. E aí o jovem, eu disse para ele: por que você não falou, pastor, uma coisa que eu vejo que tem que melhorar na igreja, sabe o que é? São aquelas flores. Elas estão muito murchas, aquelas flores. Quando eu entro na igreja, pastor, eu vejo aquelas flores, meu coração dói. Aquelas flores não estão combinando com a cor do púlpito. Aquelas flores, pastor, elas não são da época. Ele não falou isso. Tá? Talvez uma irmã que gosta dessa área e pelo qual Deus está chamando ela fala: pastor, eu gosto de atuar nessa área da ornamentação. A igreja está muito xoxinha nessa área. Eu acho que eu podia dar um exemplo, né? Não é o nosso caso. A igreja está precisando dar uma melhorada nessa área. Alguém fala: pastor, eu acho que está precisando de um novo instrumento musical ali na igreja. Pastor, está faltando isso, está faltando aquilo. Né? O que você entende que está faltando é aquilo que Deus está lhe chamando para você contribuir. Para você contribuir. Tá certo? E se coloque à disposição do Senhor. Sirva ao Senhor. Sabe por quê? Terceira e última coisa que nós aprendemos: você prestará contas de sua vida. O verso 19 vai dizer: depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. Haverá o dia que nós iremos prestar contas a Deus. E nesse dia, as desculpas não valerão. No que recebeu um talento, deu uma desculpa até plausível. Olha, eu não queria perder, então eu não ganhei nem perdi. Mas ele recebeu o quê? Uma repreensão. O verso vai dizer, verso 26, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e o entregue ao que tem 10. Pois ao que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu nem vou comentar essa parte. Nem vou comentar essa parte. Tá certo? Então, nossas desculpas, irmãos, em nada valerão. Jesus, eu não tinha tempo. Eu estava ocupado. Estava trabalhando muito. Não valerão, porque alguma coisa nós poderemos contribuir. De alguma forma eu posso contribuir no serviço do Senhor.
Se você der alguma desculpa, o Senhor vai dizer, desculpa, querido, respostas erradas. Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Deus nos criou, nos salvou, Deus nos criou, Deus nos salvou, nos chamou e nos comissionou para o serviço dele na terra. Precisamos compreender isso. E aí o verso final vai dizer, pois o Filho do Homem virá, Mateus capítulo 16, verso 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, de acordo com as tuas obras. Somente o servo que não frutificou chegou diante do Senhor contando uma justificativa. Os outros dois chegaram e simplesmente mostraram aí os seus frutos. O um veio justificando. O servo que não frutificou foi condenado pelas suas próprias palavras, ao se referir que o Senhor era uma pessoa rígida. E então, rapidamente, para a gente concluir, o Senhor diz, pois ao que tem, mais será dado, e terá em quantidade. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você não usa aquilo que Deus lhe deu, outro fará em seu lugar. Se você não usa aquilo que Deus lhe deu, outro fará em seu lugar, porque o serviço é de Deus, o reino é de Deus, a obra é do Senhor. E aquilo que você tinha vai ser retirado. Aquela habilidade que você tinha, aquele dom que você tinha, simplesmente desaparecerá por desuso. É igual um membro do corpo. Se você não usar aquele membro do corpo, ele definhará. E se você usar aquele membro do corpo, ele se fortalecerá. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Quero concluir. Só lembrando a todos vocês, que a recompensa que Deus nos dá do trabalho é mais trabalho. Porque ao que tem, mais será lhe dado. A um nível maior, mas também de maior realização. E a recompensa é esse privilégio de poder estarmos cooperando com o Senhor naquilo que Ele já tem feito em nosso mundo, em nossa geração. O fato de termos diferentes capacidades nunca é levado em conta do ponto de vista do Senhor. Não precisamos ser os mais hábeis de todos. Não precisamos ser aqueles que fazem as melhores coisas. Não. Precisamos ser fiéis. Fiéis naquilo que o Senhor nos concedeu. Devemos usar nossos talentos como respostas às expectativas que Deus teve ao nos conceder dons, talentos, vida, tudo mais que Ele nos deu. Devemos agora respostar a Deus, servindo de maneira que alegre ao seu coração. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a nossa vida, o seu ministério, meu irmão, minha irmã, a sua missão nessa terra e toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.